Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Estamos falando sobre o livro do Apocalipse. Nos últimos capítulos, desde o capítulo 6, vimos aspectos de dificuldades, problemas, provações, julgamentos, ira, destruição, morte, sofrimento, dor, tudo. E assim, alguém pergunta, quando virá o bem? Bem, poderíamos dizer que o bem está chegando em Apocalipse capítulo 19, onde estamos, mas precisamos também entender que o juízo é bom. Porque quando Deus julga o pecado, quando Ele o lança fora, não haverá mais dificuldades, nem tristeza, problemas, dor ou aflição. Essas coisas são naturais. Ou seja, o juízo é natural se quisermos ver o bem, o verdadeiro bem, chegar. E o que quero dizer com o verdadeiro bem? As bênçãos de Deus. O que quero que você entenda é que as bênçãos de Deus vêm do seu juízo. É o juízo que prepara tudo para suas bênçãos. Agora, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 19. Repetindo, Apocalipse, capítulo 19, que começa dizendo, depois disso. Isso significa que precisamos nos lembrar de tudo o que falamos dos capítulos 17 e 18. O que aconteceu? O juízo de Deus sendo derramado. Então, está escrito, depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz, a voz de uma grande multidão que exclamava. Agora, quero que tenhamos uma perspectiva celestial e observemos que isso se deve ao juízo e à ira de Deus. Qual era o testemunho daqueles que tinham uma perspectiva celestial ou do reino? Eles diziam, louvado seja o Senhor, isto é, aleluia, a salvação, a glória, a honra, ou seja, o poder, pertencem ao Senhor nosso Deus. Por quê? Todo esse louvor vem do seu juízo. E continua o versículo, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. No plural, essa mensagem tenta enfatizar que todas as coisas que acontecem manifestam a sua glória. Elas mostram que Ele é o Senhor dos senhores. E tudo isso aconteceu dentro do propósito de quê? De salvação. Por que eu digo salvação? Esse conceito também pode ser visto como cura. Deixe-me te apresentar essa forma de pensar. Tenho um amigo que, infelizmente, tem câncer e está fazendo quimioterapia. E o que esse tratamento faz? Ele ataca e mata, se Deus quiser, as células cancerígenas. Então, ele vê essa terapia como algo bom, vê essa destruição como necessária. Para o quê? Para a vida. Da mesma forma acontece aqui. Deus está trazendo cura para este mundo. E como ela vem? Pela destruição. Pelo seu juízo consumidor, a ira. Então, mais uma vez, João ouve essa voz dos céus dizendo, louvado seja o Senhor, a salvação, a glória e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, pois verdadeiros. Versículo 2, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou esta prostituta, a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Mais uma vez, Deus julga. E que forma de julgamento é essa? Precisamos vê-la como um conceito de vindicação. Ele está exercendo o julgamento para vindicar seus servos. Versículo 3. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça subirá. Como? Falaremos sobre isso. Esta é uma representação clara que o juízo de Deus não é temporário, mas é contínuo, é eterno. Por isso que lemos neste versículo 3,
E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela subirá para todo o sempre. Versículo 4. E os 24 anciãos e as 4 criaturas, eles fizeram algo. Nós falamos sobre esses 24 anciãos. Eles tinham tronos, e isso é importante. Quero dizer, a esses anciãos foram dados lugares nos céus, com grande pompa e circunstância, o que é uma grande honra. Mas o que eles fizeram? O que quero que você veja é o seguinte: mesmo estando numa posição elevada, sendo altamente respeitados, Deus estava satisfeito com eles. Eles haviam alcançado um alto nível de santidade. Mas o que eles fizeram? Quase todas as vezes que esses anciãos foram mencionados, eles se levantam de seus tronos e se prostam para adorar a Deus. O motivo pelo qual um ancião se torna um ancião é que ele não nasce ancião. Ele não compra essa situação. Ele não se candidata a isso. Ele é escolhido. Por quê? Um ancião é alguém sábio. O que isso significa? Ele é alguém que aprendeu a colocar a verdade em prática. E é isso que vemos aqui. Todas as vezes que há algo louvável acontecendo, o que eles fizeram? Atribuem isso à única fonte do bem, que é Deus. Então, mais uma vez, vemos aqui que eles se levantam de seus tronos e fazem uma coisa: louvam a Deus. Os 24 anciãos e as 4 criaturas, que estão constantemente louvando a Deus, diz: eles se prostraram e adoraram a Deus, que está assentado no trono. Bem, vamos analisar um pouco melhor. Eles se prostram com o rosto em terra e adoram a Deus. E onde ele estava? Que estava assentado no trono. O que o trono representa? Julgamento. Então, eles louvam todas essas coisas que vimos. Os juízos das taças que começam em Apocalipse capítulo 16. Todo o juízo da besta e da prostituta dos capítulos 17 e 18. Todas essas coisas eles exaltam. Eles louvam a Deus, dizendo: esse juízo, esse derramamento da ira de Deus foi justo, foi apropriado. E por que eles dizem isso? Basta observar. Eles disseram mais uma palavra. Disseram Amém. O que ela significa? Verdade. É por causa da verdade que Deus respondeu dessa maneira. E qual é o fruto da verdade? Este juízo que está enraizado na verdade de Deus. Continue lendo. Louvado seja o Senhor. Ou seja, ele cria um ambiente onde a adoração a Deus pode ser mantida, pode ser feita. Quando falamos da besta e do império, eles se opuseram à adoração a Deus, aqueles que tinham o testemunho do Messias, que andavam de acordo com a palavra de Deus, que viviam, em outras palavras, uma vida louvável. O que notamos sobre eles? Eles foram perseguidos, mas agora este juízo vem para que Deus seja louvado. Versículo 5. E uma voz saiu do... E o que vem não deveria nos surpreender, do trono. Várias vezes, nesse livro, o foco da nossa atenção deve ser o trono de Deus, pois vemos que as regras de Deus, os seus caminhos, seus julgamentos, que continuamente estavam no céu, agora estão sendo expressos e mantidos neste mundo. Então, mais uma vez, versículo 5. E uma voz saiu do trono que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos. O que eu gosto nessa parte é os que são bons para estarem no reino. Como são chamados? Servos de Deus. Então, qual é o seu desejo? Muitas vezes perguntamos a uma criança: o que você quer ser quando crescer? Você sabe que a melhor resposta que devemos ensinar aos nossos filhos é a colocarem em prática, é responder: ser servos de Deus. Nunca ouvi ninguém dizer: quero servir a Deus. É isso que eu vou fazer na minha vida. E como Deus me guie para fazer isso, seja qual for a minha profissão, onde quer que Ele queira que eu viva, seja qual for o chamado que Ele esteja fazendo para a minha vida, eu farei com alegria. Isso é o que significa ser um servo, ser totalmente submisso ao seu mestre, ao seu Senhor. E é por isso que, neste texto, na maioria das vezes, quando Yeshua é mencionado, 2 palavras, autoridade e domínio, são frequentemente citadas. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, o que significa que devemos nos submeter, devemos servi-lo. Então, repetindo,
Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem. Percebemos que há uma conexão no texto entre servir e temer. O que significa temer? Tornar Deus a prioridade da sua vida. Quando você torna Deus a prioridade da sua vida, você se torna seu servo. Quando você faz dos seus desejos, das suas metas, dos seus sonhos, das suas vontades, a prioridade da sua vida, o que é bastante natural, sabe o que acontece? Você está sendo preparado para enfrentar esta besta e ser um cidadão do mundo em vez de um cidadão do reino. Você teria seu olhar colocado aqui. Mais uma vez, olhe o versículo 5. E uma voz saiu do trono. Aqui está o juízo apropriado. É isso que o governo de Deus deseja e ordena. Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos quanto grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o nosso Deus. Observe como Deus é mencionado aqui. Está escrito, o Senhor dos Exércitos. Essa é uma maneira de traduzir essa expressão. Muitas Bíblias, contudo, traduzem como Deus Todo-Poderoso. Mas quero enfatizar que, de uma perspectiva do Antigo Testamento, a palavra grega que aparece aqui é a palavra que, na maioria das vezes, é traduzida na Antiga Aliança como Senhor dos Exércitos. Já falamos muito sobre essa palavra, Sevaot, que tem a ver com exércitos. Mas o que está acontecendo aqui? Bem, eu já disse que, quando o Messias veio pela primeira vez, ele veio como Redentor, mas ele realizou o primeiro aspecto da redenção. O que isso significa? Patut. Ele pagou o preço para que a redenção se tornasse realidade. Ele fez a obra que tornou disponível a graça de Deus. Ele a fez de uma vez por todas. E também sabemos que as Escrituras dizem que ele não veio. Veja João capítulo 3. Ele não veio para julgar, não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas também precisamos perceber que Deus Pai diz e dá ao seu Filho todos os elementos do juízo. E quando ele voltar, ele virá para julgar. E aqui está a verdade das Escrituras. Vemos aqui o Senhor dos Exércitos. Ele vem como juiz. E quem é ele? Essa expressão, Senhor dos Exércitos, a ideia por trás remonta ao início da Torá, no livro do Êxodo, na travessia do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho é vista realmente como a saída do Egito. É depois do Mar Vermelho que os egípcios encontraram seu fim. Vemos o juízo de Deus. E sabe o que dizem? Moisés diz ao povo: pare e veja a salvação do nosso Senhor. O mesmo acontece aqui. Foi o juízo, mas seu fruto foi a salvação. O inimigo deles não estava mais atrás deles. Nesta passagem das Escrituras, onde ele lançou o cavalo e o cavaleiro no mar, e como os egípcios afundaram como chumbo naquele mar, sabe o que nos ensina Deus? Diz que ele é Ish Mishmil Ramá. O que isso significa? Ele é um homem de guerra. É disso que esse termo se trata. Precisamos saber que nosso Deus é um homem de guerra. E percebi que existem pessoas que têm uma forma de pensar literal e simplesmente não conseguem conceber Deus como um homem de guerra, como um Deus de julgamento. Eles dizem, isso é coisa do Antigo Testamento. Não, só existe um Deus. A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. É por isso que, para nos ajudar a compreender isso melhor, se você se lembra, o livro do Apocalipse começa com uma descrição de Yeshua muito diferente dos que vemos nos evangelhos. Por quê? Porque ele não vem como o Cordeiro de Deus, mas como o Rei justo. Ele vem como o que as Escrituras chamam de um Lohem, um guerreiro. Então, olhe para a Escritura novamente. Ela diz, louvado seja o Senhor. E agora, na metade do versículo 6, pois reina o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Versículo 7, alegremo-nos, regozijemo-nos e exultemos. Demos glória a Ele, porque chegou a hora da ceia das bodas do Cordeiro. Note que há uma mudança. Voltamos a ver o Messias não sendo simplesmente chamado de Senhor dos Senhores e Rei dos Reis,
mas há uma referência a ele, como o cordeiro. Por que o termo cordeiro reaparece? Lembre-se de que já falamos sobre como as escrituras são literárias, usando técnicas literárias para transmitir a verdade. E quando a palavra cordeiro aparece, bem, o que significa cordeiro? Já falamos muito sobre essa palavra, que é sinônimo de cordeiro pascal, que é sinônimo de redenção, redenção da Páscoa. A questão é, o que estamos tentando dizer aqui é o seguinte: veja novamente, porque chegou a hora da ceia das bodas. De quem? Do cordeiro. A razão pela qual o cordeiro é mencionado aqui é para nos ensinar que somente através da redenção faremos parte desse banquete. E o casamento, nas Escrituras, é visto como uma aliança. É o fruto de uma aliança. E as bodas são descritas nas Escrituras como um relacionamento, como casamento. O que existe ali? Voltemos ao primeiro milagre que Yeshua realizou, registrado no livro de João, João capítulo 2. Ele transformou água em vinho. A água, muitas vezes, sinônimo de Mai Haim, como dizemos nas Escrituras, significa águas vivas ou águas da vida. A água está associada à vida, porque ele transformou água em vinho, para mostrar a conexão que, pela redenção, ele muda nossas vidas. No quê? Em alegria. E então temos paz e a satisfação que excede todo o entendimento. De novo, versículo 7. Regozijemo-nos e exultemos, demos glória a ele. Por quê? Porque chegou a hora da ceia das bodas do Cordeiro, e a noiva, literalmente a sua noiva já está preparada. O termo preparar-se significa ser santificado. Por que isso é importante? Bem, precisamos voltar a um dos pontos que já compartilhei com vocês. Ao longo deste estudo do Apocalipse, vimos inúmeras referências ao Monte Sinai. Na semana passada, falamos que o problema de Israel no Monte Sinai era que eles não haviam se preparado. Portanto, quando Deus estava agindo para realizar uma maravilhosa mudança, para lhes dar um novo caráter, um caráter do reino, o que eles fizeram? Permaneceram à distância. Eles se rebelaram. Essa imagem, esse tema, foi mencionado, e repito, com as pessoas deste mundo. Mas os que foram redimidos, o que Deus quer dizer sobre eles? Eles se prepararam, ficaram prontos. Eles viram o fruto da salvação, que é a santificação. Eles viram a santidade entrar em suas vidas, não apenas em um sentido declarativo, dizendo: somos os santos de Deus pela graça de Deus, o que é verdade, mas também vemos isso de forma expressiva, o que significa que estamos vivendo os propósitos de Deus, estamos vivendo o chamado de Deus em nossas vidas. E é isso que está sendo dito aqui. Aqueles que foram verdadeiramente redimidos se prepararão para o quê? Para o casamento. Aqui, o banquete de casamento é a inauguração do reino de Deus. Eles estão prontos para o reino. E é por isso que precisamos nos perguntar: estou pronto para esse reino? Ou então, quando essas coisas de que falamos em Apocalipse começarem a acontecer, elas me surpreenderão? Será que estarei totalmente preparado? Será que não serei capaz de discerni-las como Israel não discerniu o que Deus estava fazendo no Monte Sinai e caiu em quê? Em idolatria, com o bezerro, aquela imagem de ouro. Será? Compreenda a verdade das Escrituras, a redenção. A verdadeira redenção leva à santidade. É por isso que, quando falamos da graça de Deus, salva não por obras, não por nada que tenhamos feito, mas por um ato de fé na suficiência da obra do Messias na cruz. Eu possa dizer a alguém que não esteja pronto, que não entende, que realmente não tenha experimentado o Espírito de Deus em sua vida, quando ele pergunta: você quer dizer que posso cometer esse pecado, aquele pecado, e ainda assim ser salvo? Que pergunta tola! Se você foi verdadeiramente salvo, se compreendeu a mensagem do Evangelho, a razão pela qual você respondeu a isso não é para continuar vivendo no pecado, mas para ser livre do pecado. É como dizer isso. É como participar do Êxodo e dizer: vamos voltar para o Egito. Foi o que Israel fez muitas e muitas vezes. Eles recaíram na idolatria. Eles foram aqueles que não entraram na terra prometida, não é? Então, aqueles que pensam: uau,
A graça de Deus. Espere aí. É assim que Deus salva? Isso não levaria alguém a viver em pecado? Claro que não. A graça de Deus nos ensina a negar a impiedade, a viver retamente e com sobriedade. Quando? Nesta era presente. O que isso nos ensina? A estarmos prontos, a vivermos santificados para o reino vindouro. E é isso que o versículo 7 diz. A noiva, a sua noiva, já está preparada. Vejam agora o versículo 8. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, puro e branco. Este linho representa a justiça, ou seja, o linho fino são as ações justas dos santos, ou os atos justos dos santos. Agora, quero que você perceba que este é um bom texto de comprovação. Por quê? Porque no livro do Apocalipse, não apenas lá, nós também vemos em todo o Novo Testamento, em especial no Antigo Testamento, quando falamos de vestes. Lembre-se do que disse. Biblicamente falando, as vestes se referem às obras. Se você não tem boas obras, como você está? Arrumar. Você está nu. E é por isso que diz que está raiá, ou esta prostituta, a zoná, está arrumar. Ela está nua. Sua nudez tem a ver com vergonha. Mas aqueles que construíram sobre o fundamento correto, que foram motivados pela fé, que é a verdade de Deus, e que a aplicam em suas vidas, o que eles terão? Obras justas e santas. Então, estas são as obras justas dos santos. Versículo 9. Pois ele me disse, escreva, bem-aventurados os que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Aqui, de novo, pergunto, por que o Cordeiro é mencionado? Caso não tenhamos entendido da primeira vez, é para nos ensinar que somente pela obra do Cordeiro, pela cruz de Cristo, que alguém pode entrar nesta ceia das bodas. E aqueles que estão lá são uma referência a quê? A instalação do reino. E qual é uma das principais características do reino? Embora a Escritura diga, bem-aventurados os que são convidados, isto é, aqueles que são trazidos para dentro. Por quê? Porque o reino é sinônimo de bênção, é sinônimo da obra de Deus na vida de alguém, a sua boa obra, para nos conceder as coisas que refletem seu amor, seus desejos para a vida, as suas bênçãos. Então, mais uma vez, na metade do versículo 9, bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Versículo 9, e ele disse-me ainda, estas são as verdadeiras, as exatas palavras de Deus, que significa o seguinte, tudo isso a respeito do reino de Deus, essa bem-aventurança, essas verdades. Ele disse, todos esses são fatos. É exatamente a isso que essa palavra literalmente se refere. Eles podem depender de Deus. Ele não revelou neste livro, de forma alguma, nada que não seja 100% preciso. Versículo 10. Então caí aos seus pés e comecei a adorá-lo. Este é o anjo que estava dando a João todas essas revelações. E agora eu quero que você veja por que João fez o que fez. Ele conectou a glória do reino, a santidade do reino, com aquele que estava revelando para ele. E o resultado natural, qual é? A coisa natural a se fazer foi adorá-lo. Mas observe o que este anjo lhe disse. Olhe o versículo 10. Ele diz, então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois sou servo como você e como seus irmãos. E o que ele diz sobre servos, sobre irmãos, que têm o testemunho de Yeshua, ou seja, a vida dele está sendo vivida através de nós. Como ele viveria? O que ele faria? A sua obra seria feita através de nós. Deixe-me perguntar. Você tem o testemunho de Yeshua. É por isso que você foi salvo. A razão pela qual você ainda está aqui neste mundo, a razão pela qual a sua alma ainda está neste corpo, é para que você possa testemunhar em sua vida a vida do Messias. O que isso significa? Significa manifestar a glória de Deus, viver de tal maneira que o propósito, os planos, os feitos, as obras de Deus sejam realizados através de você. A última coisa que quero dizer é o seguinte, veja novamente o versículo 10. Caí aos seus pés para adorá-lo, e ele disse,
Não faça isso, pois sou servo como você e como seus irmãos, que têm o testemunho de Yeshua. O que mais ele disse? Adore a Deus. E de novo, perceba a relação. Os que têm o testemunho de Yeshua, o que eles fazem? Adoram a Deus. Preste atenção no fato. A menos que você tenha o testemunho de Yeshua, ou seja, a menos que o Espírito de Deus esteja vivendo em você, através da obra redentora da cruz, você não pode adorar a Deus. Muito simples. Você pode saber que Deus existe, pode entender certas coisas, entender a sua palavra, mas você não entenderá a revelação de Deus, que é a sua obra. Você não entenderá o que Ele está fazendo. Você não será capaz de adorá-lo, pois chegou a hora em que Deus exige que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Somente através da obra redentora do Messias Yeshua que você conseguirá. Essa é uma capacidade dada por Deus. Você não pode se treinar. Não nascemos com ela. Somente através da redenção que você e eu, a redenção pelo sangue do Messias, que podemos cumprir o propósito para o qual fomos criados. E qual é? Adorar o Deus vivo. Então, deixe-me concluir com uma pergunta simples. A sua vida reflete o testemunho de Yeshua que diz: não a minha vontade, mas a sua. Que a vontade de Deus seja feita por meu intermédio. Bem, nosso tempo acabou. Até a próxima semana, quando continuaremos Apocalipse capítulo 19. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.